Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Short View, hoje para falar da Valid. Sim, demorou, mas chegou. Tá? Como eu tinha falado antes, o foco aqui da Valid, a minha análise é justamente muito mais no setor que ela opera, justamente para entender o que pode acontecer ali, porque eu acho que a parte comercial e a parte da operação dela é muito mais o cerne da questão do que especificamente os números. Tá? Então a gente vai ali a fundo e vê quais são os produtos que ela oferece, e ela oferece o quê? Data Solutions, que é justamente aquele Data Analytics, análise de dados, quem é o seu cliente, né? Meio que know your customer. Então, a gente vê outras empresas que também oferecem isso, né? O Google Analytics, por exemplo, é um exemplo forte. Certificação digital, e aí com opção também com blockchain, tá? E aí vale a pena entrar lá no site para ver mais a fundo, mas dá para ter uma noção. Identificação, e aí a gente vê carteira de motorista, identificação pessoal e por aí vai. IoT, né? Internet of Things, que ela tem ali uma participação, e Track and Trace, que é justamente de acompanhar onde é que está estoque, como é que está o processo logístico e por aí vai, e aí ele oferece junto disso a análise dessa logística, a análise de estoque por aí, de inventário, isso é interessante. A Valid Education, que dá ali justamente módulos de automação para gestão eletrônica de dados, e aí quem quiser entrar mais a fundo, dá para ter uma noção ali, né? Mas para quem quiser entrar mais a fundo, vale a pena ir no site. A área de mobile deles, que é justamente com SIM, aquele chipzinho, aquele cartãozinho de chip que bota no celular, né? Obviamente não necessariamente para o celular, mas para para vários outros usos ali, né? E meios de pagamento, e aí desde contactless, que é justamente quando você não tem que de fato entrar em contato e passar o cartão nem nada, até cartões em geral com várias modalidades, tá? Isso daí só para a gente ter uma noção. Então daí a gente já vai ver ali quando a gente analisa ela dentro do setor, algumas questões, mas a princípio, só para a gente ter uma noção de como é que a operação funciona, o percentual aí, tanto de receita líquida quanto de EBITDA, de cada uma das áreas, ela divide ali como identificação e certificação, a primeira área, mobile a segunda e pagamentos a terceira. A gente vê que pagamentos tem um crescimento no que tange receita líquida, atingindo ali 45,7% da receita líquida nos primeiros 9 meses desse ano, versus, e EBITDA 18,29%, então a receita líquida dá uma crescida, o EBITDA se mantém ali com uma faixa menor, uma margem mais menorzinha, né? Identificação e certificação, 31,94% da receita líquida e 56,87% do EBITDA, então uma margem consideravelmente maior, e a parte de mobile, que é justamente aquela de SIM, que tem ali um aumento na representatividade do EBITDA, que vai para 24,83%, e na receita líquida representa 22,36% do faturamento total, né? Quando a gente olha o setor de tecnologia, software, data analysis, Internet of Things, né, IoT, é um setor interessante, tá? Eu vejo ali bastante potencial, porém a gente tem ali o quê? Com ótimas perspectivas, vários grandes players, né? E aí o que acontece? Elas inserida nesse setor, a gente vê que o quê? Players fortes nos setores, né? Então a gente tem desde empresas que fazem hardware pesado, como Samsung, Apple e por aí vai, como empresa de software mais voltada ali para software, né? Que é o caso da Google, por exemplo, além de inúmeras startups. E no caso ali de SIM, por exemplo, do cartãozinho do celular, a gente tem a Gemalto, que é a maior produtora desse tipo de coisa do planeta, então vários competidores fortes, tá? Google, Apple, Tencent, Gemalto e por aí vai, tá? Esse setor é virtualmente, as áreas que ela opera ali, ela virtualmente não tem nenhuma barreira de entrada, então isso é algo que me deixa um pouco preocupado. E esses setores que ela opera também estão em constante redução no custo do serviço. Então, quando a gente olha ali, por exemplo, meio de pagamento, a gente está vendo cada vez mais novas empresas ou novas iniciativas que visam justamente reduzir aquele custo daquele serviço a mais, né? Então, e aí a gente vai falar isso mais pro final aqui da apresentação, mas de qualquer forma é algo que a gente tem que manter em mente, né? Quando a gente olha os números, só para ter uma noção, a gente olha 9 meses aí para ter uma noção de um universo mais longo, né? Um período mais longo. A gente vê que a receita líquida vem subindo, tá? Uma subida de 3,4%, 9 meses de 2019 versus 9 meses de 2018. O EBITDA vem caindo, o que justamente mostra esse efeito aí de maior competitividade naqueles setores onde ela opera. E aí, por conseguinte, a margem como um todo da empresa vem reduzindo, né? O EBITDA tem uma queda aí, 9 meses versus 9 meses, de 8,7%. O que justamente mostra, especialmente ali no setor de identificação e pagamento, aquela margem sendo um pouquinho mais espremida. Tá? A margem como um todo passa de 17,96%, margem EBITDA, para 14,46%. Isso daí mostra justamente esse aumento de competitividade no setor, pelo menos é um dos sinais desse aumento de competitividade,
Tá? O fluxo de caixa operacional vem em 155 milhões, o que é super positivo, porque a empresa está gerando caixa, permite a ela lidar com a alavancagem, que não é preocupante. Está ali uma alavancagem de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Os covenants estão ok, os covenants de debênture ali, então não é algo que preocupa propriamente dizendo. Vale levar em consideração que 59,7% desse endividamento é em dólar, tá? Para a gente entender justamente como é que ela lida com isso. Parte da receita dela vem lá de fora também, então é menos problemático, mas de qualquer forma é bom saber, tá? E o cronograma é um pouco apertado, mas nesse momento, com juros baixos, com a economia começando a querer andar, não veria muito problema para ela, por exemplo, fazer rolagem de dívida ou colocar debêntures aí, até porque ela não está com uma alavancagem propriamente muito grande para isso, tá? O preço dela, quando a gente vê um ano, é descontado, tá ali rodando na faixa de 16,5 aproximadamente, né? Oscila por ali. Não acho que é o suficiente, tá? Para entrar no papel. Por quê? Por causa do panorama dos setores que ela atua, tá? E aí, para finalizar, assim, os setores são virtualmente sem barreira de entrada, tá? Isso daí a gente vê porque são setores que não tem barreira geográfica, ou não tem. Se você tem empresas que já operam naquele setor para invadir para competir com os clientes de outras empresas do mesmo setor, não é como se tivesse propriamente barreira, né? É mais uma questão de ir lá e fazer comercialmente uma história mais bonitinha, preço, desconto e por aí vai. E aí a gente vê, inclusive, isso afetando as margens. Os players que tem ali para competir com ela são fortes e aí eles operam de duas formas, né? Quando a gente fala de startup, elas têm tese de crescimento que permite a ela ter um financiamento ali de VC, de Venture Capital ou de Equity, Private Equity ou qualquer coisa do gênero, justamente para focar naquele crescimento e quando tiver um tamanho grande, aí sim se preocupar em monetizar. E quando a gente vê empresa de maior porte, que é o caso de Apple, Google, Amazon e por aí vai, a gente vê o quê? Elas adicionam esses serviços, por exemplo, como pagamento, meio de pagamento ou blockchain ou coisas do gênero, como que algo a mais no ecossistema delas, o que faz com que para elas não seja algo que precise envolver mais um custo para o cliente final. Então acaba sendo positivo para o cliente final. A Apple Pay, por exemplo, ele não cobra nada para passar, por exemplo, o celular para pagar nada. Por quê? Porque é mais um adicional no ecossistema, que é justamente o que ela quer viabilizar. Além disso, a gente vê um constante push, né? um empurrão constante para justamente reduzir a fricção em método de pagamento, em certificação. Então, cada vez mais aquele preço está sendo espremido e aquela margem está sendo espremida. Isso a gente não vê só aqui no caso da Velogy, a gente vê no caso da Cielo, no caso da PagSeguro e por aí vai. Tá? Então, para mim, não é um investimento que me interesse, tá? Especialmente por essa dinâmica do panorama de para onde está indo o setor da empresa. De qualquer forma, vai muito de cada um, tá? Dúvida, eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, é só ir lá e falar comigo, eu respondo sempre direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima.